Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Estão me ouvindo bem? Tô sim. Eu queria tirar uma dúvida com você sobre o jogo de empresas, é coisa rápida. Posso tirar enquanto o pessoal tá entrando? Pode sim. A gente estava conversando lá no meu grupo e surgiu uma dúvida com relação ao orçamento. Onde a gente consegue checar esse orçamento? A gente tem um orçamento, certo? Que a gente não pode ultrapassar quando faz a jogada. Não, o orçamento empresarial, tá? Ele é o previsto, aquele aba do previsto é tudo orçamento que vocês estão fazendo. Ao mesmo tempo que vocês estão jogando, vocês já estão fazendo o orçamento com aquela jogada que vocês fizeram. Entendi, agora fez mais sentido, porque Tá? antes a gente estava pensando nisso, e aí a gente começou a discutir sobre E, ter que ficar enquadrado em um preço, e a gente ficou meio confuso, mas aí não, não, agora fez não. mais. Existem algumas limitações, mas quando vocês entram lá em decisões, todas as decisões, na parte de cima do quadro onde vocês tomam as decisões, tem quais são os parâmetros, qual o máximo e o mínimo para cada campo. Ah, isso a gente viu. Então, esse aí, tirando esses parâmetros, né, o resto é decisão de vocês, dentro desses parâmetros aí. Entendi, perfeito. Obrigada, professor. Que é isso? Bem, pessoal, tudo bem com vocês? Joia, professor. Senhor. Joia. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro ponto, tá? Deixa eu compartilhar a tela. Deixa por aqui por enquanto. Primeiro ponto, pessoal, é o seguinte. Eu estava assistindo aqui uma entrevista com o Felipe Guerra, né? O Felipe Guerra é o CEO do fundo de investimento Legacy. Então, saiu hoje uma entrevista da Luciana Seabra com o Felipe Guerra, né? É interessante, tá? É um bom fundo de investimento. Eu estou até pensando em talvez alocar uma parte do capital lá no fundo Legacy. E eu gostei da entrevista. O cara é uma metralhadora para falar, né? O cara fala. Mas é interessante, é muito coerente. O cara é muito coerente, tá? E o fundo também a gente está acompanhando aqui, o fundo também é coerente, tá? Está dando uma rentabilidade acima da CDI, uma rentabilidade bem razoável. E eu estou pensando seriamente, eu vou dar uma analisada um pouco mais fundo nesse fundo e depois, pois bem, poxa, professor, mas isso é contabilidade? Isso é contabilidade. E da melhor qualidade. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, abriram as inscrições para os projetos integradores. Não sei se todos estão aí a par, tá? Então, eu até coloquei esse documento aí no Moodle. Então, se vocês forem dar uma olhada aí no Moodle, né? Então, deve estar o documento aí. Deixa eu até conferir para ver se eu não fiz nenhuma burrada, né? Essa turma, a turma R. Link da reunião, planejamento, duplicata, blá, blá, blá. Fiz a burrada assim, não coloquei aqui. Que não seja por isso. Vamos colocar ele agora aqui no Moodle, tá? E eu já vou explicar aonde que eu quero chegar com isso. Estou aqui pegando, só um minutinho. Está em downloads. Aqui. Então, estou colocando aqui. Então, vocês estão vendo aqui, acabei de colocar aqui embaixo. Vamos colocar um título nele, né? Fica melhor, porque vocês se localizarem. Então,
Projetos integradores, tá? Então, cabeçalho bem grande, pronto. Pessoal, o pessoal da engenharia, eu sei que tem alunos aí que são do CCSA, não tem problema, vamos falar para todo mundo. Mas o pessoal da engenharia tem uma atividade chamada projetos integradores, tá? Então, são projetos que são professores ou grupos de professores oferecem, e eles são de conteúdo mais prático do que teórico, né? Em que os alunos vão tentar ver como funcionam as coisas na prática. Pois bem, a engenharia, isso aqui foi que eu acabei de colocar aí no Moodle, tá? A engenharia, ela está oferecendo 15 projetos integradores esse semestre. Deve começar lá por volta do dia 22. Eu estou falando do dia 22, segunda-feira que vem. Vamos ver se acontece, tá? E eles são esses. Tem projetos para todos os gostos, para todos os skills. Então, ó, tem de Seis Sigma, economia circular, consumo e produção sustentável, pensamento sistêmico, design think, geração de energia com resíduos orgânicos, educação financeira, Excel para aplicações profissionais, imersão financeira, problemas de otimização, estruturação de problemas, desenvolvendo comunicação assertiva, gestão de processos, otimização da cadeia de suprimento, transformação digital da cadeia de suprimento. Então, deu para ver que tem para todos os gostos. Tem aluno aqui do CCSA, pessoal? Tem alguém do CCSA? Então, não preciso, que bom, não preciso explicar com mais detalhe, tá? Se não tem ninguém aqui do CCSA, porque o pessoal da engenharia já está acostumado com isso. Bem, aonde que eu quero chegar é o seguinte. Eu e o Augustinho, como todo semestre, estamos oferecendo os 2 projetos integradores. O primeiro é esse daqui, o Educação Financeira e Finanças Pessoais. Esse primeiro PI, pessoal, ele é mais para o pessoal, apesar de estar aqui do primeiro ao 8º semestre, eu diria que ele é mais do primeiro ao 3º semestre. Como é que faz um orçamento pessoal? O que é orçamento? Como que você abre uma conta corrente no banco? Como que você pega um cartão de crédito? Como funciona o cartão de crédito? Tá? O que são fundos de investimento? O que é poupança? Como que você investe pequenos valores? Então, é um bem basicão. Eu acho que vocês já passaram dessa fase, tá? Mas é para aquele pessoal que está começando a vida adulta agora, né? A gente sabe que entrar na faculdade, tá, pessoal? Ele é um rito de passagem. Estou brigando aqui com o meu... Pronto. Então, entrar na faculdade é um rito de passagem em que o aluno está passando para a vida adulta nesse momento. Então, já está começando a ter exigências profissionais dentro da faculdade. E o cara tem que ter mínima desenvoltura financeira, tá? Então, esse é o objetivo desse Educação Financeira e Finanças Pessoais. E aqui, eu estou ministrando esse aqui, Imersão Financeira, tá? É um curso mais avançado, é um curso para vocês. É um curso que, por exemplo, quem for trabalhar no mercado financeiro, ele vai ajudar a descobrir como que se calcula um monte de indicadores, um monte de coisas que o pessoal usa no mercado financeiro, mas a grande maioria não sabe calcular. Então, você chega, de vez em quando eu vou visitar lá
a XP, inclusive tem muitos alunos nossos na XP, né? Então, a gente visita, eles têm muitos alunos na Vitrio, no Itaú Unibanco, então, a quantidade de alunos é um absurdo, tá? Mais ou menos 40% dos alunos da produção vão para a área, vão para mercado financeiro, área financeira, ou para bancos, instituições financeiras em geral. Tá? Então, esse é um número que eu sempre repito pelo seguinte: eu controlava estágio até 1 ano e meio atrás, e a gente pega a ficha dos estagiários, depois você faz a separação por instituição, você vai ver que a grande maioria vai para o mercado financeiro. Pois bem, e você vai lá na XP, ou você vai numa grande corretora, tá lá, a gente vê os analistas, não, porque o beta dessa ação, porque o vol, porque o VAR, o Sharp, e os caras ficam falando uma nomenclatura que, para a grande maioria das pessoas, é uma incógnita completa, mas se você chegar para um desses analistas e falar, me calcula um vol, ou me calcula um Sharp, o cara vai dar uma engasgada, um pouco ele fala, não, eu peguei no site tal, tá? Eu pego no site tal, não precisa ficar calculando isso daí, né? E, na realidade, a grande maioria desse pessoal não sabe calcular. E são engenheiros, são administradores, são economistas, não é que o cara pegou qualquer um. É pessoal bom, mas não sabe calcular, porque não tiver esse treinamento. Então, essa imersão financeira é justamente para isso. Tá? Nós vamos dar algumas ferramentas, né, de captura de dados. Nós vamos trabalhar com o mercado de ações. Então, nós vamos analisar o mercado de ações. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um estudo de caso que eu fiz. Mas, nesse caso aqui é mercado de ações. Nós vamos ver, primeiro, uma ferramenta do Google para analisar, para você extrair informações de grandes massas de dados, tá pessoal? Então, vocês já estão vendo algumas disciplinas disso, e nós vamos extrair, usando o Google e a planilha do Google, nós vamos extrair dessas grandes massas de dados, os dados que nos interessam. Depois nós vamos ver a parte de estatística voltada a finanças. Finanças, pessoal, é basicamente estatística. Isso que eu falei para vocês, vol, var, sharp, beta, é tudo estatística, pessoal. Então, e o pessoal não sabe estatística. Não é que não sabe estatística, não sabe calcular. Não deram para ele qual que é a fórmula, como é que se calcula, qual que é o caminho das pedras, que é o que nós vamos ver nesse projeto integrador. Então, nós vamos ver isso, nós devemos ver uma série de indicadores que a gente usa normalmente, tá? Para avaliar ações, ou então avaliar fundos de investimentos, e é esse o objetivo. Para vocês fazerem inscrição, pessoal, é lógico, pessoal, esse daqui, imersão financeira, eu vou estar dando, esse educação financeira é o Augustinho que vai estar dando. Só um detalhe, os horários do meu e do Augustinho estão trocados, o meu é às 18 horas e do Augustinho é 17 horas. Então, não sei se fomos nós que erramos, não sei se foi na hora que quem fez essa planilha aqui trocou, mas trocaram os horários. Então está trocado aqui, tá? É 17 horas o do Augustinho e 18 horas o meu. Vai até às 18h45, 18h50, dando tempo para pegar a aula das 19h20. Ainda dá tempo de comer alguma coisinha, assaltar a geladeira. Então, dá tempo. E é um curso que
costuma ter muita procura, tá? O semestre passado foi o curso com maior demanda que teve, foi esse. Esse semestre, eu já vi uma prévia, ele está entre os top 3, tá? Na prévia que a gente viu. Mas vamos ver. As inscrições vão até sexta-feira, né? Então, até dia 19. Dia 19 deixa eu ver aqui. Sexta-feira, isso mesmo. Então, e vamos ver como é que vai ficar a quantidade de alunos que vão se inscrever. Então, é uma oportunidade para vocês. Fora esse, tem outros excelentes projetos integradores aqui, tá? Não estou descartando nenhum. Todos são muito bons. Só estou fazendo propaganda do meu, tá? Que é um pouco professora, melhor. Fala. Professora, então, na quinta-feira, a aula começa às 6h30. É ruim, né? Quinta-feira. É um pouquinho ruim. É um pouquinho ruim. Tá. Por enquanto, está às 18 horas. Vamos ver como é que... Nós vamos talvez conversar com os alunos, tá? Talvez começar uns 10 minutos mais cedo para sair 10 minutos mais cedo, tá? Então, talvez até dê para conciliar. Mas, de qualquer forma, se vocês tiverem interesse, faz, porque para os alunos que tiverem inscritos, tá? Eu vou tentar fazer o mesmo esquema que eu faço aqui. Eu vou deixar gravado. Tá, né? Beleza. E aí o aluno, se ele não conseguiu assistir o final, não assistir um pedaço, depois ele pega a gravação e só para ver o que foi falado no final, né? Beleza. Ou então pega a aula mesmo, a aula normal e vê a gravação, né? Também. Da aula pega a aula normal, assiste que até começa às onde dá. 6h30. Vê até onde dá 6h30. Depois você sabe mais ou menos onde você tem que pegar a gravação. Você vai pegar uns 10, 15 minutos a mais lá só para encerrar. Tá bom, beleza, professor. Tá ok? Então, Mas isso se desse para começar esses 10 minutinhos antes, seria perfeito. Eu não sei, aí. porque vai depender, porque é outro negócio. Para vocês é legal, e vai ter muito aluno que vai falar, poxa, eu saio do trabalho exatamente às 18, né? O cara está fazendo home office, mas ele sai exatamente às 18, ele tem que parar de trabalhar. Fala, pô, aí eu perdi os 10 minutos iniciais. Então, é complicado, né? Não dá, você não consegue atender todo mundo. É verdade. Então, é isso daqui, tá? Vamos ver aqui. Legal. Problema prático. Tá? Então, o nosso problema prático, que eu vou falar, tudo isso aí, pessoal, tem tudo a ver com contabilidade, tá, pessoal? Porque a gente acaba analisando usando contabilidade também, tá? Os professores, eles têm um fundo de previdência. Então, esse fundo de previdência a gente tem, parte dele fornecido, subsidiado, patrocinado, né, pelo Mackenzie, e uma parte boa somos nós mesmos que fazemos o fundo de previdência, tá? Então, esse fundo de previdência nosso tem mais de 20 anos e agora, no final do ano passado, ele mudou. Então, era um único fundo gerido pelo Bradesco, né? E era um fundo de renda fixa. O nome do fundo é Fundo de Renda Fixa Conservador. Então você já viu, né? Era mais conservador do que... Não tinha coisa mais conservadora do que ele. Tanto que praticamente ele dava juros negativos. Por quê? Porque ele trabalhava em cima da CDI, depois descontava a taxa de administração, pronto, o juro ficava negativo. Os juros ficava negativo, né? Com essa taxa baixíssima que nós estamos de CDI. Aliás, vocês viram hoje, quem acompanhou,
Hoje subiu 75 pontos a Selic, né? Já era esperado isso. Eu estou vendo aqui, inclusive, essa entrevista aqui do Felipe Guerra para Luciana Seabra. Luciana Seabra, essa menina aqui, ela é analista de mercado, né? Ela tem essa empresa chamada Spit, que é uma empresa de informações de mercado. Esse cara aqui, o Felipe Guerra, ele é o gestor do fundo Legacy. Ele deu essa entrevista hoje, logo após, eles esperaram sair a taxa do Banco Central, que saiu hoje no final da tarde, né? Eles esperaram sair essa taxa do Banco Central para ter a entrevista. Então é interessante. Eu estava assistindo, né? Eu estou aqui mais ou menos na metade, então depois que acabar a aula, quero ver se eu assisto o resto. Pois bem, o problema é, o Bradesco vai continuar o gestor dos fundos dos professores. E nós vamos fazer uma migração de fundos. Só que o Bradesco, agora, ele, junto com a universidade, eles combinaram, porque foi uma reclamação, deve ter sido constante, pô, mas é muito conservador, esse fundo é muito conservador, esse fundo é muito... Aí eles se encheram, deve ter enchido tanto saco, né? Que eles falaram, tá bom, é muito conservador? Tá, vamos ver. Então, nós vamos continuar com um fundo conservador, que é o azulzinho aqui que vocês estão vendo aqui. Ele basicamente acompanha a CDI. Conservador, que é esse daqui, ó, Fundo de Investimento em Quasi-Investimento, Renda Fixa Creta. Ele vai comprar tesouro direto, basicamente, né? Ele compra tesouro direto e não é nem aqueles pós-fixado de 45, 50, vencimento... É o arroz com feijão bem feitinho, mas é arroz com feijão, não muda. Tá bom. E eles propuseram 3 fundos de investimentos, que é esse daqui, ó, é o V15, V30 e V49, que são fundos de investimento que esse V15 investe 15% em ações e o resto em renda fixa. O 30% em ações, o resto em renda fixa, e o 49% em ações, o resto em renda fixa. Tá? Tá bom. Os professores, um monte de professores sabe que eu mexo muito com isso, né? E começaram a me consultar, né? Tanto que aí eu escrevi uma resenha para eles no WhatsApp, né? Explicando tudo isso que eu estou falando para vocês, eu escrevi para eles no WhatsApp dos professores. Bem, eu perguntando, o que você acha? Qual que eu devo aplicar? Tá, a grande pergunta é essa, qual que eu devo aplicar? Tá. É um negócio, né? Se a gente soubesse qual que vai render muito, a gente aplicava todo o nosso, vendia casa, vendia carro, aplicava tudo, né? Então, infelizmente, a gente não sabe. A gente tem... O que eu falo para vocês? É uma teoria de Markowitz. Depois de Markowitz, hoje em dia, tem o Taleb, aquele que escreveu do Cisne Negro, né? Então, é o seguinte, você tem que ter uma carteira diversificada e descorrelacionada. Ou seja, investimentos diferentes. Por exemplo, você tem que ter investimento em bolsa? Tem. Mas você tem que ter ouro. Por quê? Já repararam que quando a bolsa sobe, o ouro cai? Quando a bolsa cai, o ouro sobe? Está totalmente descorrelacionado. O dólar também, mesma coisa. Você tem que ter fundo de ações aqui no Brasil e você tem que ter fundações lá fora também. Tá? E um pouquinho, tudo um pouquinho no mercado asiático. E eu não comprei Bitcoin, eu entrei num fundo de investimentos de Bitcoin. Tá? Também um pouquinho. Aliás, foi o que mais rendeu na minha carteira, né? Mas eu tenho pouco, mas foi o que mais rendeu, tá? Ele deu do começo do ano passado até hoje, tinha dado mais que 400%, multiplicou por 4.
Pô, legal. Puxa vida, por que você não botou 1 milhão na carteira, que você teria 4 milhões? Tá. Se tivesse perdido tudo. Da mesma forma que ele subiu 400%, ele poderia ter perdido tudo. Tá? E aí você ficava a ver navios. Você chorava, né? Tem fundos de investimentos, tá, pessoal? Tem um tal de um coreano aí, que tem um fundo de investimento, que ficou negativo. Os cotistas tiveram que botar dinheiro. Além de ter perdido tudo, ainda ficaram devendo, tiveram que botar dinheiro a mais. Então, esse coreano está jurado de morte no mercado, né? Tem gente que quer matar ele. Se um dia encontrar o cara por aí, tá? Foi o cara que comprou a Gafisa, se não me engano. E ele ele começou a fazer opções em cima da Gafisa, né? Ele tinha comprado a Gafisa, mas ele começou a fazer opções em cima da Gafisa. E no final, o mercado reagiu ao contrário do que ele estava trabalhando. Resumindo, ele perdeu tudo e mais um pouco, né? Em opções. Opções têm esse defeito. Bem, pessoal, então nós temos aqui os fundos de investimento, tá? E o Bovespa, ele é essa linha preta, tá? O fundo 49 é essa linha laranja. O fundo 30 é a verde e o fundo 15 é o vermelho. Se você for observar isso aqui no detalhe, pessoal, todos esses três fundos, eles são espelho do Bovespa, exatamente espelho do Bovespa, só que com amortização. Então, qual a primeira conclusão que a gente chega? Primeira coisa é que eles são cotas, fundo de investimento em cotas de fundo de investimento. Eles compram, eles não investem em ações direto. E talvez não investam também até nem em renda fixa, nem tesouro direto diretamente. Eles compram cotas de outros fundos de investimento, provavelmente do próprio Bradesco. Primeira coisa. Então, deve ter um fundo master no Bradesco que acompanha o Bovespa. Ele acompanha exatamente o Bovespa. Como que ele acompanha o Bovespa? Primeiro, é só ele comprar papéis do Bovespa, compra papéis, monta uma carteira parecida com a do Bovespa, seria a primeira alternativa. Segunda alternativa, ele nem precisa comprar isso. Ele pode entrar no mercado de opções de índice, em cima do índice Bovespa, e ele vai botar só uma pequena parte, ou ele deixa tudo em renda fixa e coloca uma pequena parte em opções do Bovespa. Essas opções, se subirem de valor, você valoriza na mesma proporção aqui o fundo. Se cair de valor, você valoriza proporção contrária, tá? Então, você consegue trabalhar também com opções seguindo a carteira do Bovespa, tá ok? Pois bem, então, esses três fundos, eles são, na realidade, fundos espelho desse fundo master com amortizações. Eu escrevi isso para eles. E aí eu falei o seguinte, olha, vocês estão vendo aqui essa areazinha aqui? Essa areazinha aqui foi o Covid. Aqui está aparecendo menos 30, mas na realidade, menos 30 em relação a zero. Se eu for considerar aqui do pico, que estava 20, ele caiu 50%. Então, o Bovespa caiu 50% em abril do ano passado. O Taleb, o do Cisne Negro, né, ele fala o seguinte, o normal é crise. O normal não é ficar tudo bonito, tudo legal, a bolsa subindo. Isso não é o normal. O normal, a normalidade, é crise. Tá? E ele deu um monte de exemplo. A gente tem aí um monte de exemplo. Tá? A crise dos países sul-americanos, a crise do México, a crise da China, a crise da Rússia, sabe? E aí vai as torres gêmeas, agora o Covid, aqui no Brasil, o impeachment da Dilma, a denúncia do Temer, e vai.
Nós, praticamente, a cada 1 a 2 anos, temos uma crise, a bolsa cai, todo mundo fala, sabe? Um pronunciamento errado que o presidente faz, derruba tudo. É o cisne negro, olha o cisne negro voando, e ele está aí. Esse é o normal. E aí? O que eu falo para o pessoal é o seguinte, olha, no longo prazo, e fundo de previdência é longo prazo, deve render, o que mais deve render é o fundo de ações, é fundo de ações, que mais rende, tá? Porque renda fixa vai render. Hoje, por exemplo, renda fixa, tá? Passou para 3,75, 3,75, né? É isso, né? Mas vai continuar rendendo negativo. Por quê? Porque a inflação já estimada agora é de 5%. Está rendendo negativo. Tá? Então, o Bovespa está mantendo. Daqui um pouco ele cai um pouco. Ah, ficou ruim aí o Covid de novo, derruba. Aí, de repente, a vacinação conseguiram atingir 20% da população. Aí sobe. É um comportamento, é a natureza da Bolsa de Valores. Mas se você pensar no longo prazo, ele deve dar uma rentabilidade. O que eu falei para a turma é o seguinte, olha, se aqui a Bolsa perdeu 50%, esse fundo 49%, vamos chamar de 50%, vai? Vamos dizer que ele é 50% da Bolsa, é 49%, pode arredondar. Ele perdeu 25%. Ele perdeu 25% do patrimônio. Esse de 30% perdeu 15%. Esse de... Desculpa, o de 30% perdeu 15%. O de 15% perdeu 7,5%. Se der 2,5%, 3% renda fixa esse ano, o que deve dar? Porque vocês estão vendo que está subindo a Selic, e ela deve subir nas próximas 2 reuniões, deve subir bem, tá? Então, vamos dizer que esse ano vai dar, o Tesouro Direto deve dar uns 5%, tá? Mesmo assim, 5% vai estar abaixo da inflação, porque a inflação vai dar mais do que isso. Então, dá 5%, vai. Então, aqui, se eu falei que perdeu 25, mais 5, então ele perdeu só 20. Esse outro cara aqui, o amarelinho, esse outro cara aqui, que eu tinha falado que perdeu 15, vai perder 10 na realidade. E esse cara aqui, que perdeu 7,5, vai perder 2,5 na realidade. O que eu falei para o pessoal é o seguinte, olha, tudo depende de como você se comporta na cama. Calma, não é isso que vocês estão pensando. Se você não consegue dormir, tenta imaginar, se você perder 20, 25% da sua carteira, você vai continuar dormindo bem à noite ou não? Tem gente que é propensa ao risco que fala, tá bom, perdi, mas a longo prazo eu recupero. Tem gente que não é assim. Tem gente que o cara vai se remoer. Perdi 25. Ele vai querer tirar aqui. Ele vai querer tirar aqui o dinheiro. Tá? Eu vi muita gente lá e ainda me falando, fiz um baita no negócio. Acabei com as minhas ações. Aqui, em abril. Você não acabou com as suas ações, você acabou com o seu dinheiro. Mas não tem jeito, é a pessoa, não é que a pessoa é errada, ela não tem propensão ao risco. Então, não adianta. Eu falei, se você conseguir dormir perdendo 25%, entra aqui no 49%. Se você não conseguir, se você conseguir dormir com o de 15%, entra aqui. Se você conseguir dormir com 7,5%, entra aqui. Se você não conseguir dormir com nenhum, vai no renda fixa. Você vai ter uma merreca todo ano, mas é melhor do que você não dormir, né? Então, esse é o tipo de análise que a gente faz. Então, essa análise de ações, tá? Mas, na verdade, é de fundo de investimento que investe em ações. A gente está trabalhando dessa maneira. Tudo bem, pessoal? Esse é o tipo da coisa que, mesmo quem não for para a área financeira, que é o caso, por exemplo, da maioria dos professores, tá? Professor de estatística me consultou,
de pesquisa operacional, um monte de professores que vocês estão tendo aula, inclusive esse semestre, tá? Eu discuti bastante com o Augustinho, né? Aí eu fiz uma resenha e coloquei no WhatsApp dos professores. Mas o pessoal tem que saber um pouco. Por quê? Porque você tem que administrar o seu dinheiro. Você vai deixar o gerente do banco administrar o seu dinheiro? Se você deixar, sorte sua, né? Ou azar o seu, né? Porque o gerente do banco, ele não está preocupado com o seu sucesso. Ele está preocupado com a rentabilidade do banco e o sucesso dele. E o sucesso dele depende de vender os produtos que o banco quer que ele venda. Não os melhores produtos. Tá? Ele está lá para te sugerir. Olha, temos aqui um investimento que ele sorteia um carro toda semana. Uma CDB que sorteia um carro toda semana. Um RDB, não é nem CDB, pior ainda, um RDB que sorteia um carro toda semana. Aí, ganhou um cara daqui uma vez. Poxa, tá, legal, bacana. Aí você vai calcular, a taxa vai ser negativa os 2 anos que você vai ter que carregar isso daí. E se você tirar antes, você está ferrado. Você vai perder 100% dos juros. E talvez até um pouquinho do principal. Então, você não pode deixar isso daí por conta do seu gerente de banco. O seu gerente de banco não está interessado em você, ele está interessado na cota dele, né? Em bater as cotas dele, tá? Então, bem, pessoal, esse primeiro módulo, eu estou falando isso mais para mostrar um estudo de caso típico, né? E quem tiver interessado, quem gostar dessa área, minha sugestão vem aqui com a gente, vem fazer aqui o... Cadê? Acho que eu fechei. Vem fazer aqui o imersão financeiro, tá? Então, é o treinamento de imersão financeiro. Essa é a live, né, que eu estava assistindo lá do Felipe Guerra. Vou acabar de assistir daqui um pouco, tá? Quero ver qual que é a opinião dele e depois eu estou avaliando o fundo dele, né? Para ver exatamente se vale a pena ou não, tá? Bem, tudo bem, pessoal? Dormiram? Tudo bem, professor. Tá todo mundo dormindo aí? Tudo certo, professor. Tá ok, pessoal. Desculpa ficar enchendo o saco de vocês, né? Mas eu achei interessante mostrar esse caso prático, tá, para vocês. Sobre essa imersão Desculpa. financeira, Sobre o quê?